Bem, irmãos, a paz do Senhor. Estamos encerrando praticamente o ano, porque no próximo domingo não teremos a escola bíblica dominical. Teremos uma escola bíblica dominical, não abordando os assuntos como estão sendo abordados até aqui. Depois, no início do ano, voltaremos ao mesmo assunto, mas as perguntas que serão feitas hoje serão respondidas no próximo ano. Mas é bom observar a riqueza, a beleza da palavra de Deus, que tantos valores nos trazem. E eu fiquei observando, nós temos observado, todos que estão aqui nos ouvindo, temos observado as respostas que estão sendo dadas de uma forma extraordinária, profundamente espirituais. Não é uma questão de uma pessoa que está entendendo, eu acho que vai ser assim, eu penso que é assim. Não é. É um discernimento profético, espiritual, de quem está lendo a palavra, de quem está meditando, não é de quem está procurando argumento para pecar, argumento para ser contra o que o Espírito Santo está fazendo. Não é isso. São pessoas que entraram nos assuntos mais profundos da palavra de Deus, porque é o momento que nós estamos vivendo necessários ao entendimento de toda a igreja. Uma coisa é esse entendimento quando você fala em igreja. Aí você fala de Bíblia, você prega, as pessoas citam versículos, está tudo muito certo, não há nenhuma observação contrária. Mas o caso agora é que a igreja, ela tem que entender as suas particularidades. Veja só, um crente é parte de um corpo, mas ele, para ser parte desse corpo e para ser crente, ele tem que estar nesse corpo. E quando ele está nesse corpo, ele está recebendo os benefícios desse corpo. A minha mão não pode estar sendo beneficiada no corpo de um terceiro. Não. Os meus olhos também. Não, então, as ações estão todas dentro do mesmo corpo. Mas cada um em si e per si é parte desse corpo. E cada um preserva a si próprio para que ele possa viver nesse corpo, receber os benefícios desse corpo e transferir a este corpo os benefícios que o Espírito Santo lhes outorga, lhes dá. Vejam só, meus irmãos, agora a caminhada tem que ser entendida como um conjunto, mas especificamente ela é individual. É como a liteira de Salomão, é para todos. Mas o palanquim é o indivíduo, é cada um que tem o preparo, que se prepara para ter nele o projeto de Deus através do Espírito Santo. Então, é um palanquim. Nós somos de madeira do Líbano, porque nós somos gentílicos, nós não tínhamos direito a isso. Então, passamos a ter direito a isso desde que sejamos, primeiramente, gentílicos. Então, somos gentílicos. Então, nós temos as características, quer dizer, esse palanquim, onde é a morada do Espírito Santo, ele tem que ser prata, não é? Colunas de prata, é redenção. Assento de estrado de ouro, é poder de Deus. Assento de púrpura, sangue do rei, sangue real. Então, é redenção pelo poder do sangue do rei, do sangue de Jesus. Qual a dificuldade de entender isso? Nenhuma mente carnal vai entender isso, porque ele vai entender palanquim, negócio de comício.
ele vai entender madeira do Líbano, uma madeira que já acabou, não existe mais. Os Líbanos não tem mais essas madeiras que tinha no passado. Então, ele vai entender tudo do lado material. Não vai entrar nunca no mistério. Ouro, ele vai ficar pensando aqui em Carajás. A prata, ele vai... Prata, ele lá no Peru, Bolívia, tem prata. Veja aqui, o sangue de Jesus é o sangue que é sangue humano, é sangue biológico, é uma constituição, é um tecido, não é nada disso. Então, o homem que quiser avaliar as coisas do Senhor para nos criticar, e todos eles têm razão. E quanto mais nós vemos as críticas, mais nós vemos a distância que as pessoas estão de um projeto espiritual. Porque eles entenderam uma coisa que nós também entendemos no passado, mas que o momento agora não é mais esse. Interessante que estávamos assentados, como sempre, há uns 15 minutos atrás, e estava visitando ali o nosso grupo, que estava ali, eram uns 4 ou 5, e chegou um pastor, que é o nosso querido companheiro lá de Marabá, pastor Zeilton, e ele foi logo entrando no assunto. Eu falei assim, Zeilton, então você vai dar, é até muito bom que você coloque sua posição, dê uma palavra para os irmãos. Você veio de Marabá, porque eu sou aqui de Vitória, ninguém vai me ouvir, mas você vir de Marabá, vai ser melhor. O nosso povo vai dar mais atenção, porque você... Inclusive, eu estava lendo essa semana o relatório da região de Marabá. Os irmãos andam quilômetros, não é quilômetros, não é 1000 quilômetros nas estradas, na Transamazônica, onde está sendo feito um trabalho extraordinário. Então, não é só pregar, é viver. Então, e o pastor Zilton, eu disse, Zilton, você vai dar uma palavrinha então, e a pergunta... E o assunto que nós estávamos tratando era dizendo a respeito por que o livro de Cantares se abre de uma forma misteriosa. Vejam só, os irmãos, antes da palavra a ele, vamos dizer uma coisa. O livro de Cantares é cheio de mistérios. Então, por que agora e não antes esse livro estava sendo aberto? Por quê? E a conversa... foi voltada para aquele momento ali, e o pastor Zeilton deu uma palavra muito boa, e eu vou agora dar a palavra a ele, para que ele diga aquilo o porquê que a igreja agora, ela está descobrindo, não é descobrindo, ela está redescobrindo, ela está vivendo o livro de Cantares de Salomão. E eu até falei que ia fazer uma observação. As crianças, como é que as crianças... Eu vi, não foi criança, eu vi hoje jovens aqui, eu vi Rayana falando a respeito do lírio. Que coisa extraordinária. Eu vi o Roberto Lopes falando sobre outros assuntos. Que riqueza! Se nós fôssemos tratar de um assunto só aqui, nós passaríamos o resto do dia falando sobre um pequeno assunto, como o Rayane falou, como que o Roberto Lopes falou, sobre a morada dos leões. Meus irmãos, que coisa! Ele como é que conseguiu tirar isso do livro? Sabe por quê? Porque em vez de criticar, eles devem ter orado, eles devem ter jejuado, eles devem ter buscado uma revelação da parte do Senhor. Porque uma coisa, o ministério não é aquilo que eu tenho para dizer, é aquilo que eu tenho que dizer. Aquilo, não é que eu tenho, mas é aquilo que eu preciso dizer, é aquilo que me traz, que vem da parte do Senhor, que é a revelação. Senão fico eu falando a vida inteira uma porção de coisas que eu acho, que eu penso, que o teólogo diz assim, então, assim, não é mais Jesus, agora é Calvino, é não sei mais o quê. E nós estamos vendo os resultados disso aí. Os sabidos todos não têm sabedoria, não têm resposta para dizer o fracasso que as igrejas evangélicas nos Estados Unidos e no mundo inteiro, não estou falando da igreja católica não, que tem sua doutrina,
que é outra coisa, que tem um ensino que não é um ensino protestante. Não sou contra o ensino de ninguém, nem temos nada a ver com ninguém. Nós temos que cuidar daquilo que é nosso. Queridos, meus irmãos, não estamos preocupados, evidentemente, em número, em pessoas, em multidões, pessoas que têm vindo e que o mundo vai mudar todo mundo vai ser crente. Isso é uma mentira, isso não existe. Nós temos a obrigação de se falar evangelho, anunciar, quer, não quer. Um momento agora, vejam só, vou dar um salto, vou deixar Zeilton para daqui um pouco. A palavra do Senhor diz assim: quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. Agora é hora de definição, não é hora de ficar no muro, ficar criticando. A hora é você põe sua ideia em prática e convida o povo para ir para aquilo que você está pensando, porque você está dizendo, vai ver para onde é que eles vão parar, e você também. A sua responsabilidade é a nossa também. Só que nós temos uma responsabilidade de defender aquilo que é do Espírito, a palavra de Deus, aquilo que é revelação. E se você tem seus argumentos, defenda seus argumentos. Mas não precisa estar atacando os outros, falando mal das pessoas, conceituando pessoas que não lhe devem nada, não devem nada a ninguém, estão vivendo, lutando por um ideal, por uma obra. Não é por política, é por uma obra. Porque eles sabem que haverá um julgamento. Nada vai ficar sem julgamento. E nós sabemos que o julgamento está exatamente naquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos, especialmente. Mas uma coisa, você vai voltar agora àquilo que é o início que eu estava falando. Estava dizendo o seguinte: qual a resposta que você tem para uma mensagem que sempre esteve dentro da Bíblia e que agora ela aflora para a igreja? Agora, então, pastor Zeilton, pode falar. Vou dar a palavra, você pode falar uns 3 minutos, né? Tá bom, Zeilton? Vamos lá. Você tem muita coisa para dizer. Pode falar. Tá bom, a paz do Senhor. Quando a gente estava conversando a respeito do livro de Cantares, que tem sido, assim, maravilhoso, toda a igreja, né, tem, assim, alegrado, né, com a revelação dessa última hora. Crescido, e conforme o pastor Getty tem falado, o livro de Cantares, ele sempre esteve ali, mas ninguém nunca entrou no livro, né? Às vezes, por quê? Porque contam a história de quê? A história de um casamento que estava para acontecer, né? Um casamento prestes a acontecer. E o tempo veio passando, né? Os séculos, e chegamos até agora, e o livro está sendo revelado agora, para nós, para a igreja. Por que agora? Porque o casamento está prestes a acontecer. O casamento da igreja, né? A igreja que é a noiva do Senhor e o noivo que é Jesus, né? Então, o lado espiritual, quer dizer, o profético está sendo mostrado. Por que o Senhor colocou, Salomão escreveu aquilo ali? Porque era uma profecia do que iria acontecer com a igreja, com o caminhar da igreja, toda a história, né, da igreja, e o ponto final, né? Quer dizer, o fechamento. Tudo caminha para quê? Uma noiva que está sendo preparada para o seu noivo, né? Um casamento que vai se dar a qualquer momento, e isso é que a igreja está aguardando. Por isso que há a revelação agora. Por quê? Porque também quando vê o noivo fala a respeito da noiva, pode continuar. O noivo fala a respeito da noiva, quando ele cita, tu és formosa, ou os teus olhos são como das pombas, os teus cabelos. Então, ele está falando de características que o Senhor, que o noivo vê na noiva, e que a noiva, ela tem que estar se enquadrando também naquelas características. A noiva que não estiver naquela situação não é a igreja fiel, não é a noiva que vai ser arrebatada, não é a noiva que vai casar com o noivo, né? Então, por isso que a igreja, ela, quando se coloca assim, olha, os teus lábios, né, que nós vimos semana passada, como fio de escarlata, né? Então, quer dizer, por que o noivo vê a noiva assim? Porque vê que ela tem vida,
os lábios vermelhos, fala que ela tem vida, mas onde está a vida da igreja? No seu interior. Porque mostra que o sangue que está circulando nela está fazendo com que ela tenha vida, né? Com que os lábios estejam viçosos, que os lábios estejam vermelhos, né? Então, quer dizer, é o sangue ali que está demonstrando ser uma igreja viva. E mostrando o quê? O teu falar é doce, né? Quer dizer, olha, a palavra que sai de ti. Então ele está falando tudo de algo que vem de dentro, que vem do corpo, que é o sangue e a palavra que sai do corpo, que é a vitória da igreja, que está lá em Apocalipse, quando diz, vai vencer pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Vai vencer pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Então a igreja, ela tem o sangue, ela tem a palavra, ela é formosa. Então é como a igreja é vista pelo noivo, né? Então, a igreja é vista assim, e eu faço parte da igreja. Olha, se eu tenho essas características, se eu estou nessa condição, se o sangue está agindo na minha vida, se eu tenho comunhão com o corpo, se eu tenho comunhão com a igreja, se eu estou vivendo esse momento profético, então eu faço parte dessa igreja que é chamada pelo Senhor formosa, né? A igreja que o Senhor está contemplando nesta hora. Muito bom. Vejam só os irmãos, com que facilidade o pastor se expressou para dizer aquilo que nós estamos sentindo. E às vezes são expressões que nós sentimos e não sabemos expor com tanta clareza. E uma irmã aí falou a respeito do alimento, por exemplo, a respeito do alimento, daquilo que sai do corpo, como dos seios de uma gazela, né? Então, ele está falando de comunhão, dos dois seios, está falando de comunhão. É o mesmo alimento para todo mundo. Quem estiver de um lado ou de outro, o alimento está à disposição. Tem que ser do corpo. Então, por que ele usa a gazela? Para dizer que é um animal sem maldade. É um alimento que tem substância. E eu até pedi que fosse repetido aqui, se for possível. Está pronto? Pode colocar aqui a paz o testemunho do Senhor Jesus, de Rayane. Irmãos, em resposta à pergunta número 3. A palavra apacentar significa conduzir ao alimento, ao pasto, sustentar, nutrir. O lírio nos fala da pureza, pois ele tem uma característica muito interessante. Ele nasce em meio ao charco, em meio ao lodo, à lama, mas mesmo assim ele não se mistura, ele não se contamina. E a sua cor, a cor branca, e a sua beleza permanecem. E tudo isso aponta profeticamente para uma igreja que tem sido conduzida pelo Senhor, que tem sido alimentada, tem sido preparada em santificação, pois não tem se contaminado com os costumes e com as filosofias deste mundo. A paz do Senhor Jesus. Vejam a riqueza. São tantos ensinos que não é nem o pastor que está aqui. Quem está falando é a igreja que está falando. É um corpo que está falando. Você está falando mal, não está gostando, liga para essa pessoa. Diga que você não está gostando do que ela está dizendo. É isso mesmo. E você tem razão. Você não tem a revelação, mas razão você tem. É de não crer naquilo que você devia crer. Porque razão é do homem. A revelação é do Espírito, é de quem tem fé. Quem não tem fé não precisa disso. Para quê? Ele vive da sua razão, das ideias. Eu penso, eu acho, não é assim, o fulano disse isso. Grandes autores, olha lá, os grandes autores estão aí. Cadê os grandes autores para interromper a derrocada que o mundo está vivendo? A podridão que está indo em todos os lugares. Eu quero saber, a menina falou sobre o lírio que sai do charco. Que coisa mais precisa é esse momento. A igreja, ela agora, ela está no charco. O mundo é isso aí, é um charco. Agora, o lírio, ele nasce no charco, tá certo, no charco, mas ele não fica, ele quando sai, ele não traz o charco, não. O charco fica lá embaixo. Então, é um momento que estamos vivendo. O Senhor quer ver a igreja como lírio, é aquele que sai do charco. Ele não pode dizer assim, não, é o que está na lama. Não, não é. Aí o outro, dos montes de Hebron, de Amana e tal. Então, ele está falando
dos cumes, dos montes, das feras. Ele está falando do mundo. A igreja gentílica é retirada disso aí, dos lugares que estão próximos a Israel, que não são Israel, mas são próximos. Mas onde tem o perigo, o mundo que aí está, este mundo que aí está, a igreja sai dele, das feras, do meio das feras, do leão, né? do leopardo, que são tipos de animais, cada um com sua característica de agressão para destruir. Eles não têm acordo. Então, mas a igreja é retirada daí. Que figura extraordinária! Você não está crendo nisso, não? Você não está vendo isso, não? Você não está ouvindo isso, não? Está se levantando contra isso? Veja o mal que você está produzindo para a sua vida. Para os outros, não. Para nós aqui, nem um pouquinho. Sua observação contrária, seja onde você estiver, não dentro da igreja, que não existe isso. Os fiéis não têm isso. Pelo contrário, nós estamos vendo um povo que está vindo de todas as partes. Essa semana mesmo, teve uma reportagem aqui de 10 pastores de diversos países da antiga União Soviética, estavam todos aqui, participando, e estão participando conosco agora. Lá no exterior, estão vendo isso aqui. Nós nunca vimos isso. Estamos isso agora. Mas é o momento, é o preparo, é o que falou o pastor Zeilton. Agora, porque o casamento está se aproximando. Uma coisa era o namoro, né? Depois o noivado. Mas agora não, agora é o casamento. Então, como o Senhor quer ver a sua igreja? Vejam só, meus irmãos, há uma coisa, milhares, né, de observações, de revelações aqui, há uma riqueza profunda, mas eu não poderia deixar de falar aqui, a pedido do pastor Gilson, que ele me trouxe uma pergunta aqui. Qual foi, Gilson? A pergunta número 7, mas eu gostaria, aliás, até deixar um pouco a pergunta, a questão número 7, passar rapidamente. Então, vamos lá, a 7ª. Lendo Cantares, capítulo 4, verso 8, o noivo Jesus faz um convite à noiva, que é a igreja, a que ele chama de minha esposa, porque profeticamente ele a convida a vir. O texto fala, né, vem depressa, o texto que já foi mencionado, vem do Líbano, vem isso, porque o Líbano diz respeito àquilo que não é a igreja, que não é Israel. O convite é para a igreja gentílica, portanto é para nós. Agora, se alguém de Israel deseja vir, problema não, porque a universalidade da igreja, ela é a essência da pregação, da mensagem de salvação de Jesus. Ele veio para todos. Portanto, agora, quem quer ser Israel, que seja, que guarde sábado, que não come carne de porco, que não faz essas coisas, é outra coisa. Isso não quer dizer nada aqui no sentido aqui. O que importa é o chamado dessa igreja. Nós fomos chamados e a nossa obrigação é aquela de entregar a mensagem. Nós não somos donos dessa mensagem, nós somos mordomos, nós somos constrangidos, nós somos chamados para transmitir aquilo que é dele, que é do Senhor, não é aquilo que é da minha cabeça. E é por isso que é o segredo, por isso que é o profético. Então as pessoas não entendem o que é o profético daquilo da letra, por isso que diz assim, a letra mata. A letra mata, se você ficar preso a só isso aqui, mas num casamento, num amorzinho, não sei o quê, no idílio, não sei, um monte de bobagem, que não tem interesse nenhum para a igreja, isso, nenhum. Um jovem que amou uma donzela, isso é bobagem. Se nós estamos atrás disso aqui, então, botar uma igreja para correr atrás disso, para falar esse tipo de bobagem, um povo que sai de casa, vem para uma escola bíblica dominical para ouvir uma história de uma donzela, uma novela, uma bobagem desse tipo aí. Nós estamos aqui preocupados em saber o que o Espírito Santo tem para nos dizer agora. O que ele disse ontem para que passou, já foi embora, agora está dizendo para nós. Então, veio o texto lá,
que é um ministério. Então, meus irmãos, vou parar aqui para observar aquele texto que diz assim, uma pérola, porque é um texto na palavra, as pessoas ficam confusas, às vezes, você tem uma tradução, por exemplo, na Bíblia. Então, na revista, na Bíblia, revisada e atualizada, o texto que está no capítulo 18, nesse capítulo que já foi lido, sobre a pérola no pescoço, então, ele diz o seguinte, que a única pérola, a pergunta 9, a única pérola do pescoço, isso é a revisada, a Bíblia revista e atualizada. Então usa, outros dizem o colar, não quer dizer nada, mas na origem agora revisada, é isso que não é agora, revisada fala de a única pérola do pescoço. A pérola é Jesus, ele quer ver na igreja, na comunhão dele com o corpo, ele quer vê-lo. Ele quer ser o mediador. Ele quer estar no olhar da igreja, da noiva. Então, ele quer estar ali como a única pérola. Querem ver a diferença daquilo que é do Espírito, que ele é a única pérola? Vamos lá só ler no Apocalipse agora. Apocalipse, capítulo 18, verso 12. Vamos ler comigo. Ele está falando aqui a respeito de uma igreja infiel. Está aqui o texto, Apocalipse, capítulo 18, verso 12, está falando de uma igreja infiel que vai ser julgada. É a grande Babilônia. Ela tem mercadorias, vem comigo, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas. Por que pérolas? Porque são muitos salvadores. Essa igreja infiel, essa Babilônia, ela tem muitos salvadores. Qualquer coisa salva. Então está tudo certo. Mas a igreja de agora, a igreja fiel, ela só tem uma pérola, que é Jesus, o único Salvador. Então, o que diz a Bíblia? Jesus diz, né, eu sou o caminho. Ele não é um caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, ele é a única pérola. Há um texto aqui que nós vamos voltar no ano que vem, que é um texto fundamental, quando fala a respeito, antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro de incenso. Jesus está falando ali. Quem tem revelação, pega o livro e começa. Isso. Quando chega aí, ele para, diz, que negócio é esse aqui? A interpretação aqui, a revelação não está dando continuidade, mas é o Senhor Jesus que para todo o entendimento de quem está tendo a revelação e diz, olha aqui, eu estou dizendo o seguinte, que eu quero ver uma noiva assim, toda bonita, toda preparada, eu estou louco para esse encontro, mas antes, aí ele volta ao seu sacrifício. Eu irei ao monte da mirra, quer dizer, ao sofrimento. O irmão falou sobre a mirra, sobre o perfume, é isso mesmo, mas a mirra fala também de sofrimento, porque quanto mais ela é espremida, mais exala o perfume. Então, o sofrimento, ele ao monte do sofrimento. E ao outeiro, ao monte do sofrimento foi o Getsemane, o monte das oliveiras. E eu irei ao outeiro de incenso. O outeiro de incenso é o Gólgota, onde ele foi crucificado. Ali existe uma pedra. Quem passa embaixo vê claramente a figura de um crânio, uma pedra. E ele foi ali, por isso é chamado lugar caveira, por causa daquele crânio que está ali, com formato de crânio. E ele ali foi pendurado ao outeiro de incenso. Ele se ofereceu ali como perfume suave, como oração, daquilo que nos liga o homem a Deus, a eternidade. Ele se ofereceu como esse incenso. Quer dizer, você é pecador, mau cheiro do seu pecado, eu sou o incenso. Então, você me aceitou como incenso e o Pai te aceita por causa do meu perfume,
por causa do meu incenso, porque eu me ofereci. Então, nós vamos a Jesus, a Deus, por meio de Jesus, pelo sacrifício do seu sangue, desse incenso derramado. E lá no primeiro versículo diz assim, unguento derramado é o seu nome.